Pessoal, desculpa aí, eu acabei apertando no botão errado aqui. Parei de gravar, mas a gente já voltou aqui, tá? Desculpem aí, tive que falar uma coisa aqui. Bom, então vamos achar essas componentes. Note que as duas são negativas. Essa componente y da aceleração, ela está colada aqui com esse ângulo θ. Então ela vai ser vai ser proporcional ao cosseno desse ângulo θ, né? Então ela vai ser o módulo da aceleração vezes o cosseno θ. Só que como ela está para baixo, ela vai ser negativa. Então vejam que a gente seria a cosseno θ, mas como está para baixo é menos a vezes o cosseno desse ângulo aqui. E por que eu usei o cosseno e não o seno? Porque o ângulo está bem aqui. Se esse ângulo tivesse aqui, aí no y a gente usaria o seno em vez do cosseno, certo? Então tem tudo isso, levar em conta. E a componente x vai ser... Professor, Oi? licença. Ah, Como ele tá é isso, como ele está no eixo Y, você não usa cosseno, se ele tivesse no X era seno, é isso? não, não tem a ver com qual é o eixo, mas sim Hum. tem a ver o seguinte, se estiver em qualquer lugar, o lado que o ângulo tiver grudado aqui, esse lado, essa componente aqui vai ter um cosseno. E o outro lado vai ter um seno. Não importa quem é o x e quem é o y. Importa o lado que está colado com o ângulo e o lado que está oposto ao ângulo. O que está colado é o cosseno. E o que está do outro lado é o seno. Não importa quem é o eixo x e o y. Não sei se deu para entender. Ou se ficou confuso ainda. Ainda ficou confuso, professor, vou lhe confessar. Certo. É porque a gente tem que ter uma imaginação, digamos assim, mais geométrica. Tem um triângulo aí, né? O triângulo ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar assim, ele pode estar assim. O que a gente tem que ver é onde está o ângulo que a gente conhece, né? Nesse ângulo vai ter uma hipotenusa, que é geralmente onde está o vetor, né? E a medida dos catetos, ela vai ter um cosseno quando ela estiver do lado do ângulo, formando o ângulo junto com a hipotenusa, vai ser um cosseno. O outro cateto vai ser proporcional ao seno. Mesmo que eu gire a figura. Então, ó, esse cateto que está junto aqui com o ângulo, formando o ângulo junto com a hipotenusa, vai ser proporcional ao cosseno. E o outro lado oposto ao ângulo, está de frente para o ângulo, vai ser o seno. Ah, entendi. Agora sim, agora deu para entender. Tá bom. Então não importa muito aqui isso esteja no eixo Y, que seja negativo, senão a gente vai ter que memorizar 20 regras, né? Aí vai ser complicado. Eu prefiro pensar desse jeito aqui. Eu acho mais fácil. Bom, então a componente x aqui, ela vai estar bem aqui. Ela vai ser esse tamaninho lá em cima, que eu posso ver ele aqui embaixo também. Então ele vai estar oposto ao ângulo, então ele vai ser proporcional ao seno. Mas na verdade é asseno de θ. E como ele está aqui do lado esquerdo do eixo x, vai ser negativo. Aqui do lado esquerdo é negativo, do lado direito é positivo, né? Então essas vão ser as componentes do A. Resumindo, a gente não sabe quem é a força 2, a gente deu só um nome para ela, xi mais yj. E a gente percebeu que a aceleração ela vale menos a seno de θ e chapéu, menos a cosseno de θ j chapéu. Vamos só escrever logo quem é isso. Esse A é dado no problema, é 12
Eu vou ignorar por enquanto as unidades porque está tudo no SI, né? E o seno de θ, o θ é dado, é 30 graus, então é o seno de 30 graus. I chapéu menos A, que é 12, vezes o cosseno de 30 graus, J chapéu. Então tá, o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando aí, na verdade o A vai ser menos 6 I chapéu, menos 6 raiz de 3 J chapéu em unidade do SI, que é metro por segundo ao quadrado, tá? Então temos essa força e essa aceleração. E até aqui a gente ainda não fez nenhuma física, né? Até aqui nada de física ainda nessa questão. A gente está manipulando vetores. Agora que entra a física. Por quê? Porque ela é que dá a relação entre força e aceleração. É a segunda lei de Newton. Então vocês devem ter percebido nesses exemplos que a que mais a gente usa é a segunda lei, né? Que diz que a força resultante, vetor, é igual a massa vezes a aceleração, também vetor. Então a força resultante ela vai ser F1 mais F2, não é? Tem essas duas forças atuando, F1 que é conhecida nossa e a F2 que é desconhecida nossa. Elas juntas formam a força resultante que vai ser massa vezes aceleração. Então, para eu descobrir essa força 2, que é incógnita, basta eu isolar ela e passar F1 subtraindo. Então a F2 vai ser massa vezes aceleração menos a força F1. Agora aqui do lado direito só tem coisas que a gente conhece. Por quê? Porque a F1 ela é dada do problema e a aceleração a gente acabou de descobrir. Então F2 vai ser a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é menos 6i menos 6 raiz de 3j, menos a força F1, que é dada no problema. Por que ela é dada no problema? Porque ela tem 20 newtons e ela aponta no sentido positivo do eixo X. O sentido positivo do eixo X é o sentido de I chapéu. Então é 20 newtons I chapéu. A força F1. Eu também vou omitir a unidade porque está tudo em newton, né? Então essa força F2 é uma questão de somar e multiplicar os vetores aqui corretamente. 2 vezes menos 6 dá menos 12 I chapéu. Depois 2 vezes isso aqui dá menos 12 raiz de 3J chapéu. E o menos 20 que já estava lá, então menos 20i. Aí juntando esse menos 12 com esse menos 20, vai dar menos 32i chapéu, menos 12 raiz de 3J chapéu. Então essa é a segunda força na notação de vetores unitários. Essa é a resposta da letra A. Da letra A. Essa é a força F2 na notação de vetores. E com o módulo basta a gente calcular o módulo dela. Então a letra B pede o módulo. Então o módulo dessa força F2, se ela for xi mais yj, né? Esse módulo dessa força vai ser
a raiz quadrada dessas componentes ao quadrado pela fórmula do módulo. Então, vai ser a componente x dessa força, é esse menos 32 aqui. Então fica menos 32 ao quadrado. A componente y dele é menos 12 raiz de 3. Então fica menos 12 raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso em newtons. Então aqui entra a calculadora, né? Vamos lá. 32 ao quadrado dá 1024. E ali vai ficar 144 vezes 3. Porque 12 ao quadrado é 144 e raiz de 3 ao quadrado é 3. Então fica 144 vezes 3 dá 432. Então a raiz quadrada de 1456. Vamos ver quanto é. Aproximadamente 38,15. Então a força F2 vai ser aproximadamente 38,15 newtons. Na verdade eu tenho que arredondar para 2, porque o problema ali ele só dá uma casa decimal, né? De precisão. Então essa vai ser o módulo da força F2. E a letra C, qual é o ângulo em relação ao semi-eixo X positivo? Bom, a gente percebe então que essa força tem as duas componentes negativas, como a gente já tinha adiantado por essa figura, né? Porque, se vocês repararem, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Então, as duas componentes X e Y dessa força vão ser negativas, né? Aqui vai estar a componente X dele, negativa, e aqui a componente Y dele, negativa, né? Que é o resultado. Aí a questão é, qual é o ângulo que essa força faz aqui com esse eixo? Então a maneira mais simples de descobrir isso é achar primeiro esse ângulo aqui e depois somar com o outro que é 180 graus. Então vamos analisar essa situação. Então tá aí os eixos. Tá aqui a força F2, né? Então essa componente X dele vai ser menos 32 e a componente Y vai ser menos 12 raiz de 3. Certo? Aí a pergunta é, quanto vale esse ângulo aqui? Bom, então a maneira mais fácil é pegar esse triângulo. Aqui vai ter um ângulo θ desconhecido, que é o que a gente quer descobrir. E aqui é 32. Como a gente vai calcular só o ângulo, a gente pode ignorar os sinais das coisas, né? E aqui é o módulo que a gente já calculou, que é 38,2. E aqui vai ser 12 raiz de 3. Então a gente tem um triângulo retângulo que a gente conhece a medida de todos os lados. Então eu posso calcular, por exemplo, a tangente desse ângulo θ, por exemplo, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser 12 raiz de 3 dividido por 32. E depois eu inverto para obter o ângulo, então vai ser o arco tangente desse resultado aí. Só simplificando aqui dá para dividir por 4 e fica 3, aqui divide por 4 e dá 8. Então 3 raiz de 3 sobre 8.
Vamos calcular esse ângulo também usando alguma ferramenta computacional aí, porque a gente não é calculadora. Então vamos para o Wolfram Alpha aqui. A gente bota arctan de 3, raiz de 3. Aí para botar a raiz é SQRT, que é a abreviação em inglês de Square Root, né? Ou seja, raiz quadrada de 3. Aí dividido por 8. Vamos ver. Bom, em graus é aproximadamente 33 graus. Vocês conheciam esse site? Eu acho que eu já mostrei para vocês alguma vez. É bem interessante. Wolfram Alpha. Muito bom esse site, muito útil. Ele é na verdade uma versão grátis de um programa que é o Wolfram Matemática, que eu tenho aqui também. Eu já devo ter mostrado para vocês, mas enfim. Resumindo, 33 graus aproximadamente. Então o ângulo que ele vai formar com o semi-eixo positivo, que é a resposta lá da questão, vai ser esse ângulo θ somado com esses 180 graus aqui, que é o ângulo raso. Então a resposta da questão vai ser 180 graus mais 33, que vai dar então 213 graus. Certo, pessoal? Alguma questão em relação ao que eu falei até agora? Essa última que ficou meio assim, mas eu vou dar uma. Vou olhar de novo a aula para ver se dá para entender melhor, tá? Tá bom, tá legal. Mas se alguém tiver uma outra dúvida aí, eu posso falar agora. Não? Ok. Beleza. Então vamos fazer um outro exercício aqui. O exercício 13. Que é o seguinte: a figura ao lado mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida, no alto, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede. As trações das cordas mais curtas são T1 igual a 58,8, T2 igual a 49 e T3 igual a 9,8. Qual é a massa do disco A, do disco B, do C e do D? Como é que a gente vai fazer isso? Uma de cada vez, lógico, né? Então vamos pensar só na letra A por enquanto. Calcule a massa do disco A. O que a gente tem que fazer é saber quais são as forças que atuam sobre o disco A. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, vai ter o peso dela. O peso que é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Isso vai ser, tá sempre aí. Depois vai ter a tração na corda para cima, que a gente não sabe quanto é, e uma outra tração para baixo, que essa a gente sabe quanto é. Olhando na figura, vale T1, tá? Porque T1 é a força de tração entre o disco A e o disco B. E esse aqui é o disco A. Então para baixo vai ter a tração T1. Então qual vai ser a de cima? A de cima vai ser a mesma que está lá na parede, que eu vou chamar simplesmente de T. Vai ser a mesma que está aqui na parede, certo? A mesma que está puxando a parede vai ser a força que mantém o bloco A para cima.
Então vai ser a tração T. E o problema... Desculpa, galera. O problema nos diz que esse T vale 98 newtons. Certo? E ele também nos diz que T1 vale 58,8 newtons. E o peso eu não sei quanto é, porque eu não sei quanto é a massa. Né? Mas eu sei quanto é a gravidade, que é aproximadamente 8,9,81. Então isso aqui vai ser aproximadamente 9,81 vezes a massa, newtons. Né? E aí o que acontece? Esses 4 discos estão suspensos. Então está implícito aí no problema que eles não estão se movendo. Certo? Se eles estão em repouso, significa que a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, significa que a força resultante é zero também. Então, isso é a primeira lei de Newton, que também pode ser compreendido como parte da segunda lei. Então, todas as forças que atuam para cima se cancelam com as forças que atuam para baixo. Isso significa que em módulo elas são iguais. Então significa que T vai ser igual a T1 mais mg, que elas vão se somar e vão se cancelar. Tá dando para entender, pessoal, isso aqui? Por que essa igualdade aqui apareceu? Ficou alguma dúvida? Não, né? Tá. Então a gente substitui. Então fica 98 igual a 58,8 mais 9,81 vezes a massa. Então 98 menos 58,8 é 9,81 vezes a massa. Então a massa vai ser 98 menos 58,8 dividido por 9,81 quilogramas. Então, substituindo isso na calculadora, nessa calculadora aqui que é mais fácil, 98 menos 58,8 dividido por 9,81. Aproximadamente 4, né? 3,9959. Então essa massa é aproximadamente 4 kg. Massa de quê? A massa do bloco A. Né? Esqueci de escrever. É a massa do bloco A. Então a massa do bloco A é aproximadamente 4 kg. E aí as letras B, C e D vão ser muito parecidas. Então eu vou deixar para vocês como exercício, só dando uma dica. Né? Que a dica vai ser a seguinte. B, C e D. Então B, C e D. Na letra B, a gente vai ter o bloco de massa MB, vai ter o peso para baixo, que vai ser a massa do bloco B desconhecida vezes a gravidade G. Agora, no bloco B, para cima, vai ter a tensão T1 e para baixo vai ter a T2. Então, aqui vai ter a tensão T1 e aqui embaixo a tensão T2. Então, aí o que vocês vão ter que fazer é igualar a tensão T1 com a tensão T2 mais a massa desconhecida vezes a gravidade
e daqui vocês determinam a massa, certo? Já na letra C, a gente vai olhar para o bloco C. Então, acima dela tem a tensão T2. Então, vai ter aqui o bloco de massa MC. Acima dele vai ter a tensão T2. E abaixo, puxando ele para baixo, a tensão T3. E além disso, tem o peso dele, que vale a massa do bloco C, do disco C, vezes a gravidade. Então, nesse caso, vai ficar T2 igual a T3 mais massa C vezes a gravidade. E daqui vocês encontram a massa do bloco C. E no bloco D, a mesma coisa, só que agora só vai ter uma tensão para cima, que é a T3, e para baixo vai ter a massa do bloco D vezes a gravidade. Então ficou mais fácil agora. Eu isolo e a massa do bloco D vai ser T3 sobre G. Certo? Então fica aí essas dicas para vocês fazerem a letra B, a C e a D. Beleza? Bom, e aqui chegamos finalmente nesse momento, nesse problema que sempre aparece, que é o do plano inclinado. Então nessa figura aí ao lado, a massa do bloco é 8,5 kg e o ângulo θ é 30 graus. Determine a tração na corda e a força normal que age sobre o bloco. E determine também o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Ok, então a situação aí é a seguinte. Deixa eu botar essa figura mais aqui. Bom, atuam 3 forças sobre esse bloco. Três forças vão atuar sobre esse bloco. Vai ter o peso dele apontando para baixo, que vai ser a massa dele vezes a gravidade. Vai ter a tração no fio puxando ele para a direita. E vai ter a força normal, que vai ser perpendicular ao plano aqui, né? Vai ser a força normal. E a normal e a tração aqui vão fazer um ângulo de 90 graus. Então o que a gente vai fazer? Como já tem essas duas forças perpendiculares, o mais fácil é a gente decompor o peso em componentes desses eixos aqui. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos decompor o peso em duas componentes. Né? Então vai ser um peso na direção da tração e um peso na direção da normal. Então vamos fazer isso. Ok? Beleza, então aqui já tem a tração. E aqui tem a força normal. Agora nós vamos decompor esse peso em duas componentes. Então vai ter uma componente para cá do peso, que eu vou chamar de P na direção da tração. E vai ter outra componente aqui, que eu vou chamar de P na direção normal. Aí como eu já decompus em componentes, eu não preciso mais escrever o peso aqui, porque eu substituí ele por esses outros dois vetores aí. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu somar essas duas componentes, peso tangencial aqui, peso normal, a soma desses vetores vai dar o próprio peso. Então não sei se vocês estão conseguindo entender aí o que eu estou querendo dizer.
Estão conseguindo acompanhar? Certo? Então a gente vai fazer essa decomposição aí do peso. E como o bloco ele está parado, então isso aqui está tudo em equilíbrio. Então significa que na verdade, né, como a força resultante é zero, porque o bloco está em repouso, então quer dizer que essa componente tangencial do peso, ela se anula com a própria tração, e o peso normal se anula, o peso na direção normal se anula com a própria força normal. Ou seja, PT igual a T e PN igual a N. Então, para determinar a tração na corda, isso daqui já são as respostas então da letra A e da letra B. Essa aqui é a letra A e essa aqui é a letra B. Mas vamos calcular para não ficar muito abstrato, né? Vamos lá. Então vamos calcular. Na letra A tração na corda vai ser igual à componente normal do peso. Componente tangencial do peso, né? E aí nós temos que descobrir então qual vai ser essa componente. Aí a gente tem que recorrer à figura. Isso aqui às vezes a gente tem dificuldade de entender, então se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tá? Então vamos supor que o peso ele está bem aqui. Deixa eu fazer outra figura aqui, que essa tá esquisita. Então o peso ele aponta para baixo e a gente separou ele em duas componentes aqui. E a questão é a seguinte, lá no plano inclinado, se a gente prolongar isso aqui, vai dar o ângulo θ. Então esse ângulo θ vai ser igual a esse ângulo θ bem aqui. Tá? Isso é uma questão de geometria, porque se aqui é 90 graus, e aqui também é, certo? Esse aqui também é 90 graus. E eles compartilham esse ângulo aqui, que eu marquei com duas linhas, né? Então a soma desse com esse dá 90 graus. Mas a soma desse daqui com esse θ também dá 90 graus. Então significa que esse ângulo bem aqui só pode ser o próprio θ. Certo? Isso é uma questão mais geométrica. Então bem aqui a componente normal do peso e aqui a componente tangencial. A normal vai estar colada aqui com o θ, então ela vai ser o peso vezes o cosseno de θ. E essa outra vai estar oposta, porque ela vai estar bem aqui, né, ao ângulo θ, então ela vai ser o peso vezes o seno de θ. Então na verdade a tração na corda vai ser o peso vezes o seno de θ. E o peso é 8,5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, vezes o seno de 30 graus, que é meio. Né? Então, substituindo tudo isso na calculadora, fica 8,5 vezes 9,81 vezes o seno de 30, que é meio. Então isso dá aproximadamente 41,7 newtons, certo? A letra B
pergunta qual é a força normal. Então a força normal ela vai ser igual à componente normal do peso, como a gente acabou de ver. E essa componente normal nós acabamos de ver que ela é o peso vezes o cosseno de θ. Então na verdade ela vai ser massa vezes aceleração, ou seja, 8,5 vezes 9,81, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Né? Então, substituindo, dá aproximadamente 72,2 newtons. Certo? Então essa é a letra B. A letra C também dá para a gente fazer. Ela pergunta qual é o módulo da aceleração do bloco. Bom, como o bloco ele só pode se mover na direção do plano inclinado, então essa vai ser a direção do movimento. O que significa que se a gente cortar aqui a corda, essa componente tangencial do peso, que está na direção do movimento, vai ser a força responsável pelo movimento. A normal e o peso vão se anular. E ao cortar aqui a corda, vai restar só essa PT aí produzindo o movimento. Então ela vai ser a própria força resultante se a corda for cortada, vai ser esse P tangencial, que nós calculamos, né, e é aproximadamente 41,7. Então a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser, na verdade, essa componente tangencial do peso dividido pela massa. E substituindo o resultado do slide anterior, é 41,7 dividido pela massa, que é 8,5. Então a aceleração dá aproximadamente 4,9 metros por segundo ao quadrado, certo? Então é isso. Assim que se trata o problema do plano inclinado. Como já encerrou, na verdade, né, o horário da nossa aula, acabei passando, desculpa aí, a gente fica então com essa questão para a próxima aula. Se não houver nenhuma dúvida, então a gente terminaria agora. Tem alguma questão ainda? Pelo jeito não, né? Então, ok.